Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, nossa semana por semana, sobre a síntese da fé católica. Para quem se interessar, nós estamos utilizando uma obra, um e-book que está lá no site do Opus Dei, né, para todo mundo poder acessar, conhecer, ler, se aprofundar, chamado Síntese da Fé Católica. Então, estamos utilizando desse rico material para trabalhar ao longo da semana, para conhecer mais a fé da nossa igreja, entender mais os seus princípios, os seus fundamentos e assim também aumentar a nossa fé. E como todos os encontros, nós pedimos sempre a intercessão do bem-aventurado São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de José Maria Escrivá, as graças desta meditação, desse estudo. E nessa 19ª temática, nós iremos tratar sobre a ressurreição da carne. E o que significa aqui a ressurreição da carne? Significa que ao final de nossa peregrinação terrestre, depois que nós, na teoria, né, porque pode ser que isso aconteça hoje, mas a princípio, depois que a gente deixa este mundo, acontece então a ressurreição da carne. É a promessa que Deus nos faz, é aquilo que nós, enquanto igreja, esperamos, é aquilo pelo qual nossa fé tem que se manter viva. Ou seja, Cristo irá nos ressuscitar. E todo domingo ou em toda grande festa, né, para quem presta um pouquinho de atenção, vai perceber que a gente proclama assim, ó: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Isto é, meus irmãos, a esperança de nós como católicos, de nós como pessoas que frequentam a igreja, é a nossa esperança escatológica, ou seja, a nossa esperança final. Estamos e vivemos para esperar este momento. É o que vai falar o texto do Opus Dei nessa temática, ou seja, aquilo que o ser humano espera no final da sua vida. E tem que ser uma certeza para a gente, né? Isso tem que estar muito claro na nossa filosofia de fé, nosso meio. Ele diz assim, de alguma forma de extensão da ressurreição de Jesus Cristo. O primogênito entre muitos dos irmãos, como vai estar lá na carta aos Romanos, a todos os homens justos e pecadores, que acontecerá quando ele vier no final dos tempos para, e é sempre bom lembrar desse termo, julgar os vivos e os mortos. Diz o Catecismo da Igreja lá no parágrafo, lá no artigo 997. Com a morte, a alma se separa do corpo. Mas com a ressurreição, corpo e alma se unem novamente entre si na glória para sempre. Percebam que em algum momento da nossa trajetória de vida, essa separação terminará. Nós nos reuniremos novamente em corpo e em espírito, porque este era o plano de Deus. No plano de Deus, corpo e espírito era uma coisa só. Não se separavam. Eram únicos. São Tomás de Aquino afirma assim, olha, a ressurreição dos mortos tem que ser um sentimento natural. Que pra gente olhando agora, né, parece até absurdo pensar, mas para Tomás de Aquino ele está olhando e está pensando, olha, esse sentimento de ressurreição tem que ser um sentimento natural do cristão. Por quê? Diz ele, porque a ressurreição dos mortos é natural em relação ao destino do ser humano.
porque a alma é imortal. E ela é feita para se unir ao corpo e vice-versa. Se a alma é imortal, o corpo que abarca, né, que une-se a essa alma, também terá que ser imortal em algum momento. Mas é sobrenatural em relação a Deus, que é quem a realiza. Isto é, natural quanto à causa final, que é a finalidade dela, e sobrenatural quanto à sua causa eficiente, ou seja, para que serve. Então o corpo nosso, ressuscitado, ele é real e ele é material. Nós não seremos, se é que nós possamos compreender assim, apenas espírito. Mas nós seremos espírito e carne. Espírito e matéria. A ressurreição do homem, como a de Cristo, acontecerá para todos após a morte, no fim dos tempos. E é bonito perceber porque a igreja olha para isso e tem essa certeza muito grande que, olha, no final nos reuniremos, no final estaremos unidos em corpo e alma. Mas, vírgula, a igreja, nessa sabedoria, em nenhum momento promete uma vida nessa terra de sucesso, uma vida nessa terra de segurança. O que seria talvez uma utopia, um mundo perfeito, o céu no meio de nós. Por quê? Porque nessa vida terrena será e deverá ser sempre marcada pela cruz. Nossa vida terrena sempre será marcada pela cruz. E ao mesmo tempo que ela é marcada pela cruz, ou seja, ao mesmo tempo que ela não será perfeita, entendida aqui como o céu na terra, como essas utopias que vira e mexe aparecem aí pelo mundo, e que só causou desgraça, só causou morte, só destruiu, aniquilou a dignidade humana, mesmo com essa cruz, a igreja ainda assim fala, olha, tudo bem, o mundo não é perfeito, temos o pecado, temos as suas misérias, temos os seus problemas, temos que carregar a nossa cruz diária. Mas, ao mesmo tempo, pela recepção do batismo, né? Pela Eucaristia, o processo dessa ressurreição, que é a vida perfeita, que é o que nós mais aguardamos, que é o que nós mais esperamos, já acontece de alguma forma aqui na Terra. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1000. Então, assim, esperamos a vida eterna, esperamos a perfeição, né? Esperamos essa promessa de unirmos em corpo e alma novamente. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, nós sabemos que não teremos uma vida perfeita. Porém, com o batismo, com a Eucaristia, com a confissão dos pecados, nós podemos adiantar essa ressurreição em nós, adiantar esse processo de graça em nós. Basta nós nos recorrermos a esse sacramento, né? Basta nós nos mergulharmos ainda mais em Deus, basta nós buscarmos ainda mais o que Deus nos deseja. E aí existe ali 4 grandes observações que nós podemos fazer quando a gente olha para a questão da doutrina da ressurreição. E o primeiro e mais importante talvez seja o seguinte, olha, a ressurreição final exclui todas as reencarnações. Se existe, dentro do princípio católico, a ressurreição final para a qual Cristo nos chama, na nossa espera de novo desse Cristo que voltará para sempre, não tem como eu acreditar que essa alma se reencarne. Não existe, e é bom deixarmos bem claro isso, a possibilidade de, como católico, apostólico,
romano eu acreditar que um espírito que foi embora, que está lá junto a Deus, que foi para o céu, possa reencarnar. Esse é o primeiro princípio. Segundo, na ressurreição do próprio corpo é a veneração das relíquias dos santos, tema tão central das piedades dos fiéis. Isso é uma manifestação de fé. Se nós acreditamos realmente nessa doutrina da ressurreição, de que iremos voltar para esse corpo, os santos que estão na terra, as relíquias que nós temos dele, seja um fio de cabelo, seja um pedaço de roupa, né? Seja a parte que for do corpo dele que permanece incorruptível pelo tempo, por exemplo, devem ser veneradas, devem ser adoradas, devem ser guardadas, porque ali simboliza o corpo de um santo. Terceiro, e aí é muito importante a gente trazer essa leitura também. Embora a cremação não seja ilícita, ou seja, não é um erro, não é um pecado você cremar um corpo, salvo se for escolhida por motivos contrários à fé, a Igreja aconselha vivamente que se preserve o piedoso costume de sepultar os corpos. Então, assim, a Igreja não proíbe a cremação. Mas, se for possível, enterra o corpo inteiro, né? Não creme ele. Por quê? Porque o corpo possui uma integridade. O corpo possui ali uma dignidade da pessoa. Ali está, ou estava, mas estará novamente, em algum momento, a alma, o ser daquele indivíduo. O corpo em sua materialidade, diz o Catecismo da Igreja, é parte integrante da pessoa. Esse corpo ressuscita no final dos tempos. Esse corpo que teve contato com os sacramentos, foi esse corpo que recebeu a unção do óleo do Santo Crisma, foi esse corpo que recebeu a extrema unção, foi esse corpo porque tantas e tantas vezes recebeu a Eucaristia, foram esses joelhos que se dobraram diante do sacrário, foi esse corpo que foi molhado pela água do batismo e que lhe abriu a porta do céu. Vejam quanta santificação, quanta dignidade, quanta delicadeza espiritual existe nesse corpo, para que no final eu coloque ele num forno e torre ele a um ponto dele virar pó, ao ponto dele virar cinzas. Repito, não é errado. Porém, o que a Igreja nos aconselha é por que fazer isso? Se a gente pode permanecer esse corpo intacto, esperando a vinda final. E o quarto motivo, né, a quarta observação que foi feita, então a primeira, que é importante aqui, não existe reencarnação. A segunda é que nós podemos e devemos adorar as relíquias santas. Terceira, a questão da cremação, que a Igreja aconselha a não cremar. E o quarto movimento aqui, e isso é importante, é que a ressurreição dos mortos coincide, ou seja, faz sentido com o que a Sagrada Escritura chama lá no Novo Testamento, principalmente, de novos céus e de nova terra. E como que a Igreja lê isso? A Igreja lê isso na teoria de que, olha, certamente haverá uma continuidade. Não é um ponto final, mas é uma vírgula, né? É uma vírgula que continua a história. Então haverá continuidade entre este mundo e o novo mundo. Mas também existirá uma importante descontinuidade marcada pela perfeição, a permanência e a completa felicidade. Entende o que a Igreja diz? A Igreja está dizendo o seguinte, olha, o mundo continuará, né? Esse novo mundo, essa nova terra, esse novo céus existirá. Mas
Ao mesmo tempo em que ele continua, ele é descontínuo. No intuito de pensar assim, olha, ele é sem tempo. Você morreu, vamos supor, né? Hoje é dia 27. 27 e 5. 27, dia 27, 5 horas da tarde e 1 segundo você está no céu. E aí depois, dia 27, 5 horas da tarde, 2 segundos você está no céu. E assim sucessivamente. Não é essa a continuidade. Tá? Não é essa. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que é importante lembrar é que é a nossa esperança. De que haverá um novo céu. Haverá justiça. Existe um lugar para os justos. Existe um lugar para aqueles que permaneceram fiéis, que lutaram, que correram atrás, que disseram não para um monte de pecados, que buscaram uma vida santa, né? Que buscaram estar em estado de graça. É o alento meu, deve ser o alento seu. O que me faz levantar cedo é saber que existirá um céu para mim. Se eu perco esse horizonte, se eu perco essa meta, se eu perco esse foco, eu perco o sentido de ser cristão. Qual o sentido de ser cristão? De não saber que tem um céu. Ou melhor, qual o sentido de ser cristão se eu não tenho a morte como uma amiga? Entende? O que é a morte como uma amiga aqui? Olha, ela vai chegar. Em algum momento eu não estarei mais aqui, mas ela... E quando ela chegar, eu preciso estar pronto, né? Quando ela chegar, eu preciso estar completo, eu preciso estar no maior estado de graça possível para estar diante de Deus. Por quê? Porque a morte tem um sentido para o cristão. A morte não é um fim para o cristão. O enigma do que vem depois desaparece de certa maneira quando esse cristão, quando esse católico acredita realmente que ele estará lá no céu, na casa prometida. Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus, promete Jesus ao ladrão, ao bom ladrão. Então como, Mateus, eu compreender essa fé? Como então, Mateus, eu compreender esse mistério da morte? Pedindo a Deus, né? Rezando a Deus, né? Esperando que Deus possa, com a graça do Espírito Santo, e construindo em você este sentimento de, olha, é verdade, é a grande meta, né? É o grande foco, é para isso que eu estou aqui. O enigma da morte do ser humano só é compreendido à luz da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição nele. Se Cristo ressuscitou e nós somos irmãos com Cristo, e em Cristo e por Cristo, então nós também temos que ter essa certeza de que um dia, em algum momento, nós estaremos na casa prometida do Pai. E aí continua o texto. É certo que a morte parece natural, no sentido de que a alma pode separar-se do corpo. Essa morte aqui marca, diz o texto, olha lá, o fim da peregrinação terrena. Depois da morte, o homem não pode merecer ou desmerecer mais, porque acabou. É o fim. Não há como você se arrepender depois da morte. Não há como você mudar a sua vida depois da morte. Não há como você dizer sim, eu creio depois da morte. Terminou. Acabou ali. E aí diz o texto, ó, já não terá mais a possibilidade, ou seja, não haverá mais a liberdade de se arrepender. Logo, após a morte, então, a alma irá para o céu, a alma irá para o inferno, ou a alma irá para o purgatório. E como que ela vai, Mateus? Ela vai através do juízo particular. Diz o catecismo, a inexorabilidade da morte, ou seja, inexorabilidade é aquilo que não pode mudar, certo? A inexorabilidade da morte serve ao homem para dirigir bem a sua vida, para aproveitar o tempo e outros talentos que Deus lhe deu, para agir corretamente, para gastar-se a serviço dos outros. Essa é a certeza. Esse é o sentido da morte. Se eu sei que não haverá depois, e eu não sei quando será esse depois, o que eu tenho que fazer nesse instante agora, neste momento, é ser melhor. É ser mais cristão.
é buscar a confissão, né? É buscar o serviço, é se entregar ainda mais a Deus, é pedir perdão para as pessoas que eu posso pedir perdão, é dar o perdão para as pessoas que pedem o perdão a mim. Porque eu não sei quando essa amiga chamada morte irá vir, irá bater na minha porta. É a velha história do celeiro, olha, fica guardando coisa no celeiro, triste ele, que ainda hoje estará indo embora. A vida nossa é uma vida passageira. E isso é muito importante ter como norte, ela é passageira. Mas não é porque ela é passageira que eu não sou o motorista dela. Que não sou eu quem dirijo ela. Porque se eu tenho por crença que a vida é passageira, que tudo aqui vai acabar, então para que trabalhar, para que conseguir as coisas, para que correr atrás de bens materiais? Não é esta a leitura que a igreja faz da vida passageira. A vida passageira é aquela que leva ao céu. E enquanto eu estou vivo e devo estar vivo nessa terra, eu tenho que lutar, correr, buscar, me aproximar ainda mais de Deus. E eu tenho que fazer da minha vida, do meu trabalho, das coisas que estão nesse mundo, a melhor das coisas, o mais próximo a Deus. Nada impede de eu trabalhar, nada impede de eu ganhar dinheiro, nada impede de eu ter coisas, porém eu tenho que entender que tudo que eu tenho, nada se compara ao amor de Deus, que nada disso é para um sentimento egocêntrico, mas é para a graça de Deus, que eu só posso agradecer. Que o castelo que Deus me dá é justamente para que eu possa agradecer, que eu possa fazer de tudo isso daqui bens para os outros, que se eu ganho muito dinheiro eu possa ajudar quem precisa. Falamos isso em temáticas passadas sobre a graça, sobre a doutrina social da igreja, sobre ajudar o mais pobre, ajudar o necessitado. E não só ajudar o necessitado no sentido material, mas espiritual também. O quanto que nós podemos ajudar as pessoas com o pouco que nós temos. E o quanto nós podemos ajudar muito mais com o muito que nós temos. É para isso que nós estamos aqui. Não é para nos desgastar pelos outros. É para fazer das pessoas à nossa volta, e até de quem não está à nossa volta, pessoas melhores. É fazer o famoso apostolado mesmo, né? É fazer aquilo que Jesus disse, onde abundou a desgraça, superabundou a graça, não é isso? E eu vejo muito isso, né? A morte é triste. A morte entrou como consequência do pecado, mas é dessa morte que Deus abriu o céu. É através dessa morte que Deus abriu a graça. É através dessa morte que Deus abriu a misericórdia. E é através dessa morte que entrou como pecado, entrou como uma desgraça, entrou como um mal. É essa morte que eu assumo como uma amiga para eu aprender que as coisas materiais não se comparam às coisas espirituais. Que as coisas do alto são muito melhor que as coisas terrenas. Que eu sou o motorista da minha vida, mas a vida é passageira. Que eu tenho que aproveitar todos os tempos que eu posso ter com as pessoas que eu amo. Né? Que eu tenho que olhar para quem precisa olhar, que eu tenho que abraçar para quem eu preciso abraçar. Que eu tenho que ser presença. Né? Que eu esteja nos lugares que é para eu estar. Né? Que eu use menos o celular na hora que eu estiver com a minha família. Que eu possa demonstrar carinho, que eu possa demonstrar perdão. Que os meus filhos, que os meus amigos vejam em mim um porto seguro. Para, através da minha misericórdia, através da minha miséria, através do meu pecado, da minha pequenez, em algum jeito, de alguma forma, eu posso trazer um pouco de conforto para eles. Continuando o texto, a gente lê assim, olha, para quem vive em Cristo, através do batismo, a morte continua a ser dolorosa. A morte continua a ser repugnante. Ninguém quer ver a sua mãe morrer, ninguém quer ver um filho morto, ninguém quer a morte. Porque o mundo é maravilhoso. É um mundo feito por Deus. Certo? Uma pessoa que deseja a morte, tanto é que é pecado mortal o suicídio. Quem pode tirar a vida? Eu que não sou. Eu não posso tirar a vida. Certo? Então, logo, eu não posso tirar a vida. O que eu tenho que fazer?
eu tenho que entender que a morte que me leva ao céu, isso é complicado, né? É a morte que me leva ao céu, a morte que me aproxima de Deus, é a mesma morte que eu tento evitar. Porque ela é dolorosa. Porque ela é sofrida. E essa morte que entrou pelo pecado não é mais uma morte apenas dolorosa ou apenas sofrida. Ela também, então, aí se torna com Cristo um alento de que aquele que morreu está junto do Pai. De que o meu filho, de que minha mãe, de que meu pai já se encontram no céu intercedendo por mim, por exemplo. E aí diz o catecismo ali, ó, é uma oportunidade preciosa de poder corredimir com Cristo através da mortificação e da dedicação aos outros. Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos, como está dizendo a segunda carta a Timóteo. Por isso, graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Ela é triste? Ela é triste. Ela me faz sofrer? Me faz sofrer. Mas quando eu olho para ela apenas como morte, acabou, a vida até perde sentido. Agora, quando eu olho para ela com a graça de Deus, quando eu olho para ela aos olhos de Deus, eu vejo que ali há um sentido, de que eu não estou sozinho, de que não acabou, de que não é o fim. E isso acaba nos alentando. Isso acaba, de certa maneira, nos aconchegando. É como se Cristo nos abraçasse. Morreu. Não está no meio de nós, mas está ao lado de Deus. E esse estar ao lado de Deus também constrói ali uma vida eterna, porque a pessoa possui a vida eterna, a nossa alma nunca morre, ela é eterna, e ela entra então em íntima comunhão com o próprio Deus. E o que é estar em íntima comunhão com o próprio Deus? Mistério de fé. Ninguém nunca voltou para nos dizer como é. Mas a gente pode, através de toda a nossa racionalidade, compreender que essa íntima comunhão com Deus deve ser o sentimento mais perfeito, mais maravilhoso, mais extasiante que se possa imaginar que possa existir. Né? Não tem nem como imaginar como que deva ser. Afinal, a vida eterna é o que dá sentido último e permanente à vida humana, ou seja, que a vida não acaba. Ao compromisso ético, né? À entrega generosa, a se colocar a serviço, a se colocar o esforço de comunicar a doutrina e o amor de Cristo a todas as almas. É isso. Essa vida eterna que eu, que você, que todos nós devemos e lutamos por acreditar, me faz aqui já querer mostrá-la. Já me faz aqui querer construí-la. Olha o que fala São José Maria Escrivá, como é bonito. Ó. Não esqueçais nunca, diz ele, depois da morte, há de receber-vos o amor. E no amor de Deus ireis encontrar, além disso, todos os amores limpos que houverdes tido na terra. Ir para o céu é encontrar aqueles que foram escolhidos por Deus. Intercedendo, em estado de graça. É esta uma das nossas grandes alegrias, imaginar que quando eu morrer eu encontrarei com as pessoas que eu tanto amei. E que ao lado delas estaremos repletos do amor de Deus. No melhor encontro possível entre eu, a pessoa amada que se foi, e o próprio Deus. Eu não vou para o céu para ficar sozinho. A morte não é solidão para quem fica. A morte é reencontro com a criatura e o seu Criador. Morrer é encontrar-se com o Pai. Morrer é se encontrar com as pessoas que eu tanto amei que foram antes de mim. Morrer é conviver. De que maneira? O mistério de fé. Mas é este a grande certeza que eu tenho que buscar. É esta fé que eu tenho que depositar. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé porque eu não consigo compreender.
E aí a importância dessa doação, daí a importância dessa entrega, daí a importância de cada vez querer ser mais cristão, mais de Deus, lutar mais para ser imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Veja o que fala Santo Agostinho na Suma Teológica dele. Quem tem mais caridade, que é o amor gratuito, vamos pensar assim, participa mais da luz da glória e verá Deus mais perfeitamente e será feliz. A igreja divide, se é que a gente pode usar esse termo, a experiência da ressurreição, a experiência do céu, entre inferno, purgatório e paraíso. E a minha luta deve ser que quando Deus me levar, quando eu tiver que morrer, eu possa ir direto, como um foguete, como uma estrela cadente, num só salto, rumo aos céus. Que nada me detenha, que nada me segure, para que eu possa encontrá-lo definitivamente. E para que isso aconteça, eu, Mateus, tenho que lutar, tenho que perseverar, tenho que pedir a graça, tenho que pedir a presença do Espírito Santo, tenho que me redimir, tenho que participar da Eucaristia, tenho que participar dos sacramentos, de ir a confessar-me, dizer-me o quanto sou pecador, o quanto que tenho que melhorar. Sobre a morte, o catecismo fala assim, olha: morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. Eu escolhi estar separado de Deus. Eu escolhi não ir para o céu. Eu escolhi o inferno. É isso. Quem está no inferno? Quem escolhe estar lá. Quem está no inferno? Quem escolhe estar lá. E é esse estado de autoexclusão, porque eu me excluo, já que eu mesmo faço o meu juízo, já que eu mesmo faço as minhas escolhas. Essa autoexclusão, ela é então definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designam pela palavra inferno. Quem está no inferno? Quem não escolheu a Deus. Não escolheu a Deus aonde, Mateus? Em todo momento da sua vida. Talvez no último segundo, no último instante, ele ainda não escolheu a Deus. E quem não escolhe a Deus, escolhe o inferno. Só que, porém, entretanto, todavia, existem aqueles que escolhem a Deus. Mas ainda assim não estão perfeitos na graça de Deus. E aí a igreja, na sua sabedoria, no seu magistério, na sua tradição apostólica, entende que existe o purgatório. E aí fala assim, olha: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. São pessoas que acreditam em Deus, mas não estão perfeitas na fé, não estão em completo estado de graça. Então é como se, pera lá, aguarda aí, você está na fila, você vai entrar, mas não agora. Espera mais um pouco, reflita mais um pouco, se purifique mais um pouco, se limpe mais um pouco, para você estar ao lado dos bem-aventurados. São José Maria Escrivá diz assim, no número 889 do seu livro Sulco: o purgatório é uma misericórdia de Deus para limpar os defeitos daqueles que desejam identificar-se com ele. Por isso que existe purgatório. A gente acredita no purgatório porque Deus é misericordioso. E o sim, sim, não, não dele existe. Só que ele é tão misericórdia que ele entende que esse sim que você está dando para ele, às vezes não é um sim limpo. Não é um sim de todo o coração. É como se eu vou usar uma figura de linguagem. Você quer ir para a festa. Você está pronto para ir para a festa. Só que você está com a roupa suja. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir para casa, tomar banho, trocar de roupa, se arrumar para poder ir para a festa que você tanto deseja ir.
E por que Deus então deixa você ficar na fila de espera? Por que então Deus deixa você esperar e não já te mandar para o inferno? Porque lembra que Deus não manda para o inferno, né? Nós escolhemos o inferno, como a gente acabou de refletir agora. Porque Deus é misericórdia. Porque Ele ama tanto, meu Deus, literalmente, que Ele fala, olha, espera mais um pouco aí que já você entra. Mas guardem, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus tem um coração mole, porém Deus é justo, Deus é correto. Né? Deus dá o que cada um merece. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça também. Então o purgatório pode, portanto, ser considerado como um estado de distanciamento temporário e doloroso de Deus. Né? Que imagina, você quer ir para festa, só que você tem que trocar de roupa, você tem que tomar banho. Então esse tempo todo que você demora para se arrumar e estar dignamente pronto para essa festa, acaba sendo doloroso, não é verdade? Porque você quer estar na festa, você quer estar lá dentro logo. No qual os pecados veniais são perdoados. A inclinação para o mal que o pecado deixa na alma é purificada. E o castigo temporário é, então, superado. Diz Bento XVI na sua encíclica Espe Salve. Ou seja, Deus salva. As almas no purgatório sofrem muito, dependendo da situação de cada um. No entanto, é uma dor com grande significado. É uma dor feliz. Porque eu sei que eu estarei na vida eterna. Eu sei que eu estarei no céu. Mas talvez não agora, não neste momento. Então é realmente um esperar. É uma dor feliz. Como, só partilho uma história aqui com vocês, quando eu fui entrar para o seminário na época, eu fiz um ano de encontro, eu fiz meio ano de encontro vocacional, e aí quando terminou o ano, eu tinha minhas dúvidas de que se eu fosse entrar ou não, né? E o padre que fazia todo o processo, né, chegou assim para mim e falou, olha, Mateus, este ano, não. Ano que vem, sim. Mas esse ano, como você chegou no meio do ano, você ainda está amadurecendo todo esse sentimento, aguarda, espere. Era como se esse padre falasse assim para mim, Mateus, purifique-se mais, né? Reze mais. Se aproxima ainda mais de Deus, que assim, tá certo. Né? Você entrará. Você será um dos escolhidos no ano que vem. Mas, neste ano, por enquanto, não. Veja, é uma dor. Porque eu queria estar lá. Só que é uma dor feliz, porque eu sei que eu estarei. Que nós possamos também ter essa graça de como cristão, de como católico, perceber que Deus quer nos entregar o céu. E Ele fez e faz de tudo para que a gente vá, olhe, deseje o céu. Que a nossa vida aqui na Terra é passageira, porque o nosso fim é o fim em Cristo, um fim nele, para Ele, com Ele. E para que isso possa acontecer em você, para que isso possa acontecer em mim, para que isso possa acontecer em nós, como católicos apostólicos romanos, nós devemos sempre pedir. Senhor, aumentai a minha fé. Senhor, me coloque em serviço. Não sei quando Deus vai me chamar. Eu não sei quando as pessoas que eu amo, que estão na minha volta, deixarão de estar presentes neste momento comigo. Por isso eu sempre tenho e luto para ter oportunidades com as pessoas que eu amo. De abraçar, de beijar, de dizer, né, de falar, de fazer realmente discursos em vida, né, de inflamar no amor as pessoas, né, dizer o quanto que elas são importantes, o quanto que elas fizeram, o quanto que elas fazem por mim, para que justamente eu possa já experimentar, se é que eu posso usar esse termo aqui, essa despedida dolorosa, pouco a pouco, tempo ao tempo, que uma hora acontecerá definitivamente quando minha mãe, quando meu pai, quando meus avós deixarem de estar junto comigo. Talvez a dor seja grande, pesada, talvez eu sofra muito, mas existe uma certeza de que eles estão no céu. E existe uma certeza maior ainda de que enquanto eles estiveram aqui na terra, eu, Mateus, lutei para fazer céu para eles. Eu tentei ressuscitar-me um pouquinho a todo dia com eles.
Que Deus possa conceder-nos essa graça, que São José Maria Escrivá possa interceder por nós, que nós saibamos que a vida tem sentido, que a vida não tem ponto final, mas que a vida tem um encontro definitivo com o próprio amor e com as pessoas que o amaram e por isso estão ao lado do amor, e de nós, que estaremos ao lado das pessoas que nós amamos, com o amor, no amor. Que Deus possa nos auxiliar e o Espírito Santo possa nos orientar nessa trajetória terrena em busca do céu, em busca da nossa salvação.